Olha só, galera. Então, vamos começar aí todos comigo, pessoal. Concentração. Vamos lá. O negócio é o seguinte: o espelho que é plano, que nós vimos ontem, ele é um espelho que ele é feito de uma superfície plana, como o próprio nome já diz, tá? O espelho que é esférico, ele é formado de quê? Olha o nome, espelho esférico, né? Então ele é formado a partir de uma esfera. Tem um exemplo de uma esferinha aqui ó, na minha mão, tá? Só que na verdade, veja bem, como que na verdade é criado um espelho esférico em si? Então você vai imaginar o seguinte, galera, essa bola azul que está aí na tela, ela vai representar uma esfera que é oca, né? Ou seja, ela não é maciça por dentro, tá? Ela não é completamente preenchida com tudo aquilo que compõe a casca da esfera por dentro. Ela é oca, beleza? Aí o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui essa esfera que ela tem um certo raio, né? Como toda esfera existe lá um certo raio. E literalmente faremos um corte nessa esfera. Tá vendo aí a tesourinha, pessoal? Na direção da linha pontilhada fazemos um corte, tá? Então haverá duas possibilidades. Repara só, a primeira possibilidade é se a região de fora refletir a luz, né? A região externa for a região que reflete, a região refletora, beleza? Então, se for a região de fora, galera, repara só nessa brincadeira aqui, ó. Peguei aqui a minha esfera, né, como eu falei, cortei ela, tá? E aí eu verifiquei que a parte de fora, a parte externa reflete a luz, beleza? O que que vai acontecer? Se a parte de fora, se a parte externa reflete a luz, isso significa que a luz vai atingir essa parte externa e ela será refletida por ela. Só que tem um detalhe, galera. A luz que atinge a parte de fora desse corte de esfera diverge, tá? Pessoal, a partir de hoje nós vamos utilizar bastante duas palavras, tá? Diverge e converge, relacionados à convergência e divergência, beleza? Quero dar alguns exemplos para vocês aí. Repara só comigo, pessoal. Quando você ia para a escola, né? Quando você ia para a escola, todo mundo saía da sua casa, né? Vocês não moram no mesmo lugar, vocês moram em lugares diferentes. Vocês saíam da sua casa e chegavam até a escola, né? Até a escola às 7 horas da manhã, como vocês fizeram aqui agora. Cada um está na sua casa, né? E 7 horas da manhã vocês entraram nessa aula, beleza? Digamos que a escola, digamos que essa aula represente um ponto, certo? Um ponto. E convergência significa o quê? Os elementos de um sistema, que somos todos nós, né? Vocês e eu, esses elementos vão até um mesmo ponto. Legal? Eles convergem, eles vão até um mesmo ponto. Beleza? Na questão da divergência, é o contrário. Por exemplo, quando íamos para a escola, né? Dava meio-dia e meia, todo mundo estava no mesmo local, todo mundo estava na escola, e a partir de meio-dia e meia, todo mundo voltava para casa, ou seja, cada um voltava para lugares diferentes, né, em relação um ao outro. Isso aí é a divergência. Então, repara só aqui nessa figura comigo, pessoal. A luz ela vai bater nessa camada externa do meu espelho, ela vai refletir, né, nessa camada externa, beleza? Desse corte de esfera. E essa divergência terá relação com um ponto muito importante, tá, pessoal? Que ponto é esse? É o chamado foco, tá legal? É o chamado foco. Então, nesse tipo de situação em que a parte externa daquele corte de esfera reflete, eu tenho que a luz, ela diverge do foco. Tá legal, pessoal? Bom, nesse caso, esse tipo de espelho que ele é formado pela parte de fora, né? Nesse corte externo, ele é um espelho que é chamado de convexo, tá? Você já deve ter visto esse tipo de espelho, pessoal, em lojas, dentro de ônibus, em garagens, né? Comenta pra mim aí, pessoal, no comentário, se você já viu esse tipo de espelho aí em algum lugar. Aí, ó, tá vendo no desenho aí? Já viu esse espelho em algum lugar? Já, né? Garagem, lá no ônibus, né? Dentro de loja.
Amanda. Professor, então o foco do espelho é sempre o centro dele? Não, ainda não. Eu vou falar sobre isso aí ainda, tá? O foco não é o centro do espelho, não. Beleza? Mas nesse primeiro momento, Amanda, só comentando aqui mesmo que o espelho é formado a partir de um corte numa esfera, tá? E esse corte, nesse primeiro momento aqui, ó, é um corte que a parte de fora que reflete, tá legal? Professor, beleza, a parte de fora refletindo, o espelho é côncavo. Desculpe, é convexo. Olha eu dando spoiler. Agora, se esse mesmo corte for estabelecido que a parte de dentro reflete, a parte interna reflete, né? Esse espelho ele terá uma outra propriedade, uma outra característica, tá legal? Olha só, mesma ideia, né? A luz que atinge essa região que reflete, que agora é a região de dentro, a região interna, ela não vai divergir, tá? Ela não vai sair do foco. Ela vai fazer o quê? Qual que é o contrário de divergência? O contrário de divergência é convergência. Ou seja, a luz que bate no espelho vai para o foco, tá? Converge para o foco. Fui claro até aqui, pessoal? Convergência é ir até um lugar. Divergência é sair desse lugar. Fui claro, pessoal? Fala para mim aí, por favor. Esse é um termo que nós vamos usar bastante. Legal, até a partir daqui nós vamos usar bastante mesmo. Tanto com a matéria futura, que é de lentes, como com essa matéria que é de espelhos. Beleza? Então, assim, galera, naquele corte, né, que nós falamos aqui, naquele corte da esfera, se a parte interna reflete a luz, se a região interna for a refletora, isso significa que a luz que atinge esse espelho converge para o foco. Como é que é o nome desse espelho, então? Ele é um espelho côncavo, tá? Olha aqui que interessante, pessoal. Eu tenho um espelho côncavo aqui, ó. Eu não sei se mostrei para vocês ontem, mas esse aqui é um espelho que ele, no meu caso, eu comprei ele para quê? Eu comprei ele para me barbear. Basicamente isso aí. Você vai ver na aula de hoje, talvez. Aliás, na aula de amanhã. Amanhã, hoje é sexta-feira, pô, que a aula de amanhã, olha eu. Enfim, na próxima aula você vai ver como que as imagens elas são formadas, né? Como que as imagens são formadas nos espelhos aqui. Dependendo de como você posiciona o seu rosto diante do espelho côncavo, você consegue ter a sua imagem ampliada. Tipo assim, eu tenho um espelho plano na minha mão direita e um espelho côncavo na minha mão esquerda. A mesma distância, se eu olho para os dois, olhando através do espelho côncavo, eu consigo ver a minha imagem ampliada, né? Aí, pessoal, no meu desenho aqui, ó, no slide, repara só aqui, galera. Você já deve ter visto esse espelho aqui em algum lugar, ou não. Esse espelhozinho aqui, ó. Esse aqui é um espelho que você encontra em ótica, quando você vai experimentar um óculos, né? Sei lá, você chega na ótica, você escolhe uma armação, e aí você quer ver se você tá legal com essa armação. Então, na bancada da ótica tem esse tipo de espelho. É possível, galera, que vocês tenham esse tipo de espelho em casa também. Como eu falei para vocês, eu uso o espelho côncavo, esse meu aqui, ó. Eu uso ele para me barbear quando eu me barbeio, né? Mas muitas pessoas utilizam esse tipo de espelho para se maquiar, né? Faz sentido, né? Dependendo da posição que você posiciona o seu rosto diante desse espelho, você se vê maior. E se você se vê maior, você consegue ver o seu rosto com mais clareza, digamos assim, né? Melhor, digamos assim. De repente, pessoal, alguém aí, ó, algum de vocês deve ter algum kit de maquiagem que o espelho ele amplia a sua imagem. Se você não tem, de repente conhece alguém que tenha. Legal? Então, assim, pessoal, só para recapitular aqui para vocês, veja bem, o espelho convexo serve para quê? Para que serve o espelho convexo, pessoal? Acompanha aqui o raciocínio, galera. O espelho convexo, ele é colocado em lojas, garagens, em algumas lojas, certo, pessoal? Para você ver melhor o ambiente. Por exemplo, se o lojista ele coloca na sua loja um espelho convexo, olhando para esse espelho, ele consegue ter acesso a regiões da loja que sem o espelho ele não teria, né? Para que tem espelho convexo lá no ônibus, pessoal? Você já deve ter reparado, né?
que nas duas portas traseiras dos ônibus tem esse tipo de espelho. Para que serve esse tipo de espelho? Galera, quando algum passageiro toca o sinal lá para o ônibus parar na próxima parada, o motorista para o ônibus, abre as portas, espera um pouco, muitas vezes com o auxílio do cobrador, né? Ele vai lá e fecha as portas. Só que o motorista ele usa esse tipo de espelho, pessoal, esse espelho convexo, para ver se, se todas as pessoas que desejavam parar já saíram do ônibus, por exemplo, né? Então, basicamente, a função do espelho convexo, molecada, é formar imagem, certo? Vou olhar para esse espelho e vou ver o ambiente de forma maior, né? Mais amplo. Ele amplia um pouco o campo visual, o espelho que é convexo. Para que serve o espelho côncavo, pessoal? Para que serve o espelho côncavo? Galera, olha só, vou deixar essa imagem aqui para vocês e eu quero fazer um comentário rapidinho. É... Vocês já assistiram por acaso aqueles programas de sobrevivência na selva que passam no Discovery Channel? Já viram por acaso esse programa? Largados e Pelados, Desafio em Dose Dupla, e assim por diante, assim vai, né? Eu estava assistindo um dia desse, eu também gosto, Paulo, eu também acho bem legal. Eu estava assistindo um dia desse o chamado Desafio em Dose Dupla, né? E aí, nesse programa, no começo do programa, Júlia, eu entendo que existe ali uma certa forçação e tal, mas é legal você ver ali a criatividade dos caras. Eu acho bem legal, assim, mesmo eu sabendo que estou sendo enganado, né? Mas a ideia é a seguinte, repara só. Teve um programa nesse desafio em dose dupla que, que eles encontraram um carro, né? Abandonado lá, não sei se deve ter sido coisa que a produção colocou lá, né? Um carro lá. E eles meio que depenaram esse carro e tiraram do carro muitas coisas do que eles poderiam utilizar nessa sobrevivência deles. Por exemplo, eles tiraram o espelho retrovisor do carro, o espelho plano, né? Que ele servia para, sei lá, se tiver alguém muito longe, eu acho que Lívia, um da caminhonete aí, que eles acham uma caminhonete. Mas eu vou chegar lá, olha só. Eles tiraram o espelho plano, né, o retrovisor, para quê? Se tem uma pessoa muito longe, com o espelho plano, você consegue fazer uma jogada entre o sol, né, e o espelho e consegue chamar a atenção dessa pessoa lá longe, né? Eles tiraram fios, né, algumas partes do carro, aquela coisa toda. E aí, dentre essas coisas que eles retiraram do carro, pessoal, eles tiraram também o farol do carro. O farol mesmo, farol, 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 né? E o farol de todo o carro, qualquer coisa você pode reparar, pessoal, no carro do seu pai, né, no de sua mãe, sei lá. O farol, pessoal, tem a lâmpada, né, que ela fica numa região lá do farol, enfim. E logo atrás da lâmpada existe um espelho que é côncavo, certo? Ou seja, por que que eles retiraram um espelho côncavo, né, como o Enzo bem lembrou aí, ó, no lugar desértico e tal? Para que que eles tiraram um espelho côncavo, pessoal? Para que que eles carregaram um espelho côncavo com eles mesmos, ao invés de ter optado por outras coisas que eles poderiam levar? Galera, o espelho côncavo, ele não serve só para formar imagem. Ele não serve só para formar imagem, como você está vendo aqui, ó. O espelho côncavo, galera, ele também serve para literalmente transformar a energia luminosa em energia térmica, tá? Você entende como que que ele consegue fazer isso? Repara só que no meu slide, pessoal. A luz do sol atinge o espelho, né? A luz do sol atinge o espelho. E a luz que bateu no espelho côncavo, ela é concentrada. Ela é concentrada no mesmo lugar. Então, qual que foi a importância desses caras nesse programa para pegar esse espelho côncavo, pessoal? Literalmente, eles fizeram fogo, né? Eles sempre falam que fazer fogo é uma das prioridades na sobrevivência na selva. Uma das, né? Então, eles utilizaram não aquele negócio de esfregar uma madeira na outra lá e tal, fazer aquele monte de coisa, não. Ele simplesmente usou o poder do sol, legal? A luz do sol atingiu o espelho e refletiu lá
pro, enfim, naquele lugar onde a chama foi criada, né? A madeira, o chumaço de alguma coisa lá e tal. Beleza? Pessoal, olha só. Falando desse assunto que estou falando agora, eu me lembrei de um vídeo que eu costumo passar para os meus alunos quando eu estou em sala, né? Eu vou fazer o seguinte, rapidamente eu vou procurar esse vídeo aqui no YouTube e vou transmitir para vocês aqui, tá? Eu quero que vocês vejam apenas as imagens mesmo, que é o que mais importa aqui para mim. Beleza, pessoal? Pode ser ou não pode? Beleza, então. Achei. Pessoal, me confirma uma coisa aí. Deixa eu só abrir o programa que eu estou usando aqui. Uhum. Me fala aí, galera. Vocês estão vendo aqui o meu YouTube? Tá vendo aí, ó? R5800? Sim, né? Beleza, então. Esse vídeo aqui é o seguinte: o nome desse vídeo é The Power of 5,000 Suns. Ou seja, o poder de 5.000 sóis. Um rapaz, né? Acredito que ele seja dos Estados Unidos. Ele fez o seguinte: ele colou 5.000 e tantos pequenos espelhinhos numa estrutura de antena parabólica, como você vai ver aí nesse vídeo. Vocês estão vendo um vídeo legal aí, né, pessoal? Assim, da forma que dá pra ver, né? Beleza. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, olha, pra você ver aqui a estrutura. Repara só. O menino ele pegou uma estrutura de antena parabólica, né? E ele literalmente transformou isso aí num espelho, certo? Então, mais ou menos assim, ó. E com esse espelho, pessoal, você pode perceber o seguinte, que ele consegue concentrar a luz do sol num mesmo ponto 5.000 vezes, porque são 5.000 espelhos. Então olha o que que ele faz aí no vídeo, ó. Ele pega a madeira, coloca diante desse espelho e a madeira queima, né? Os espelhinhos conseguem concentrar o poder da luz do sol num mesmo ponto. Então a madeira pega fogo, né? Tem outros materiais também que ele usa aqui, ó, por exemplo, como tampa de lata. Repara só, tampa de lata e tal. Amanda Arnone, pode falar aí sua dúvida. Amanda, quer fazer sua dúvida? Bom, vou continuando o vídeo aqui, né, pra você ver, ó. Mas ele queima tudo, olha. Ele pega aqui uma latinha, né? Uma latinha. Mais à frente ele pega o quê? Ele pega um pedaço de pedra. Então é uma coisa meio bizarra mesmo, porque ele consegue estender o poder da luz do sol, né, concentrando ela no mesmo ponto. Tá legal? Deixa eu só voltar aqui então no programa que eu uso. Não, meu Deus, aqui não. Ah, tá. Beleza. Voltaram a ver meu slide aí, né, pessoal? Vocês voltaram a ver meu slide aí, né? Me confirma aí, por favor. Beleza, show. Então, molecada, a ideia é mais ou menos essa aí, né? Nesse meu exemplo que eu citei dos caras lá, né, do programa, eles pegaram esse espelho côncavo desse carro aí e tal, desse farol lá, para transformar essa energia luminosa em energia térmica, beleza?
Aí vamos na dúvida da Amanda lá, ó. Esse espelho reflete a luz do sol e automaticamente o seu calor. Em situações de, por exemplo, ao invés de raios solares usar laser, por que que em alguns espelhos isso funciona e em outros não? Por que um é convexo e outro. É porque um é convexo e outro é côncavo? Sim, Amanda. Repare só, veja bem, eu vou voltar aqui no slide que a gente estava usando. Só sair aqui do vídeo que eu estava usando aqui com vocês, ó. Olha só. Repara, Amanda, como que a luz atinge o espelho convexo, né? Imagina que esses dois raiozinhos vermelhos aí, ó, seja a luz do sol. Agora repara como que esses dois raiozinhos eles são refletidos. Olha, eles não são refletidos indo para o foco. Eles não são concentrados, né? Então o espelho côncavo, desculpe, o espelho convexo, ele não tem a capacidade de concentrar os raios e, portanto, concentrar o calor, né, no mesmo ponto. Agora compara essa forma com o do espelho côncavo, né? Olha, a luz já vai atingir o espelho côncavo, né? Os raios do sol vão atingir o espelho côncavo, legal. E aí eles serão concentrados no mesmo ponto. Então, essa ideia de transformar energia luminosa em energia térmica só é possível com o espelho que é côncavo. Tudo bem? Enzo, o tamanho influencia sim, cara. O tamanho influencia sim. Imagina só. Se o espelho ele tem esse tamanhozinho aqui, você só vai conseguir entender esse exemplo se você olhar para mim na câmera aqui, tudo bem, cara? Enzo, que perguntou. Se o espelho é desse tamanhozinho aqui, então ele tem uma certa área em que as luzes do sol elas atingem e são refletidas. Se o espelho é gigantesco, essa área é maior, então ele vai conseguir concentrar mais raios. Tudo bem, cara? Acho que ficou claro aí, tá? E pessoal, olha só, continue me acompanhando aqui. E eu quero já fazer uma questão da apostila com vocês, tá? Eu não sei se você chegou a ver, só que para essa semana, que é a semana 10, eu criei uma lista, né? Assim, sempre estamos criando as listas, né, pessoal? É uma lista de 7 questões, tá? E essa primeira lista, eu já, por exemplo, posso fazer aqui uma primeira questão com vocês. Olha só, veja bem. Lá na página 34 ou 35, por ali, né, nós temos a questão 6 aí. Olha só. Essa sua imagem não está aparecendo para mim. Não está aparecendo aí, pessoal, a tela do tablet? Olha, vou voltar aqui pro slide, ó. Voltou pro slide, agora tá o tablet. Confirma para mim aí, Enzo. Beleza. Show, show, show. Então vamos lá. Galera, lá na página 34, 35 da sua apostila, a questão 6 fala bem assim, ó. Os próximos Jogos Olímpicos nesse ano acontecerão no Brasil. Então essa questão aí foi uma questão de 2014, né? 2016, desculpa. Em julho, mas a tocha olímpica já foi acesa, em frente ao templo de Hera, na Grécia, usando-se um espelho parabólico muito próximo de um espelho esférico de raio R, que produz o mesmo efeito com um pouco menos de eficiência. Esse tipo de espelho, como o da figura, imagem divulgada em toda a imprensa internacional e nacional, consegue acender um elemento inflamável usando a luz do sol. Olha que interessante, né, pessoal? Para você acender a tocha olímpica, né? Isso aí é uma prática que acontece desde, eu não sei se é desde sempre, né? Mas desde muito, muito tempo, a tocha olímpica ela é acendida lá na região de Hera, lá na Grécia, né? Onde as Olimpíadas começaram, enfim. E aí a tocha olímpica vai rodando lá o mundo, né? E principalmente no país onde acontece, lá a cidade onde acontece os jogos, né? No caso, na ocasião, no Rio de Janeiro. Legal? Pode-se afirmar que o elemento inflamável acende devido ao fato de que esse tipo de espelho, né? Pessoal, fala para mim no comentário aí, gente. Primeiramente, qual é o tipo de espelho capaz de transformar energia luminosa em energia térmica? Qual é o tipo de espelho? Côncavo ou convexo? Coloca para mim aí. O espelho côncavo, né? O espelho côncavo que ele é capaz de fazer isso aí.
Legal? Vamos ler as opções então. Olha, letra A. Refletir os raios do Sol dispersando-os. Não, ele não dispersa, né? Letra B. Refletir mais luz que os espelhos planos. A ideia não é refletir mais luz. A ideia é concentrar os raios de luz que ali são refletidos. Letra C. Refletir os raios de luz concentrando-os. Resposta letra C, sem a mínima possibilidade de caô. Tá bom, pessoal? Letra C e é isso aí. Beleza? Olha só, galera, voltando aqui no slide então. Ah, tá. Os espelhos, sejam eles côncavos ou convexos, eles são representados, né? Por exemplo, num desenho da seguinte maneira, pessoal. Olha só. A representação é uma linha curva, tá? E queria chamar a sua atenção para o seguinte, olha. O espelho côncavo, galera, ele é representado por essa figura aqui. Legal. Tá vendo esses três risquinhos que tem aqui, galera? Vou até aproximar para vocês. Esses três risquinhos que estão aqui, olha. Esses três risquinhos, eles estão do lado direito do meu espelho. O que que significa isso? Se esses três risquinhos aqui estão do lado direito, significa que o lado esquerdo que reflete a luz, tá? Então, realmente, ó, a parte côncava é essa parte funda, né? Que tem uma profundidade, digamos assim, tá? Agora compara com o espelho convexo, molecada. Tá vendo, galera? Os três risquinhos, olha, estão do lado direito. Então isso significa que é o lado esquerdo que reflete a luz. Então a parte que reflete luz, ó, essa parte de fora mesmo aqui. Beleza? Galera, elementos do espelho, e aí eu vou responder a dúvida lá de cima da Amanda Arnone, que perguntou lá no começo da aula, né? Sobre o raio e tal, o foco e tal. Olha só. Pessoal, só para saber aqui, ó. Já falei que esses são os elementos do espelho. Esses aqui. Escreve para mim no comentário, pessoal. Que espelho é esse que está no exemplo aí? Estou usando esse espelho que está na figura aí como exemplo. Esse espelho que está aí, ele é côncavo ou ele é convexo? Fala para mim. Beleza, é côncavo, né? Os risquinhos do lado direito, a parte funda, né, que reflete, legal. Então, olha só, galera. Primeira coisa, gente. Elementos de um espelho plano, de um espelho esférico. Isso aí vai ser fundamental para nossa matéria, tá legal? Note aí, galera, olha só. Primeiramente, tudo depende de um referencial. Qual é o nome da matéria que nós estamos estudando, gente? Chama-se ótica geométrica, né? Então, muito das coisas que são apresentadas nessa matéria são relacionadas com, por exemplo, o plano cartesiano. Então, esse eixo principal, essa linha horizontal aí, ó, ela vai servir de eixo X, por exemplo. Por exemplo, tá? Aí que vem, galera. Os três pontos principais do espelho esférico são: nós temos o vértice, tá? Galera, o vértice, ele denuncia a posição do espelho. O que que significa isso, professor? Se o espelho está a 2 metros de mim, eu posso falar que eu estou a 2 metros do vértice desse espelho, tá? Próximo ponto é o foco, tá, pessoal? Galera, o foco nos espelhos esféricos, ele é o ponto mais importante que tem, tá? Por que que ele é o mais importante que tem? Porque no espelho côncavo a luz vai para lá. No espelho convexo a luz sai de lá. Então tem essa importância mesmo aí. E aí, galera, centro de curvatura, representado pela letra C, o centro de curvatura ele vai ser o centro da esfera que gerou aquele espelho. Então, Amanda, só para comentar a sua dúvida lá, o foco ele não coincide não com o centro, tá? O centro é uma coisa, o foco é outra. Legal? E digo mais. Olha só que doideira. Existe uma distância entre o foco e o vértice. Essa distância é chamada de distância focal, tá? Existe também uma distância entre o centro de curvatura e o vértice. Galera, pare e pensa comigo, pessoal. Qual é o nome da distância entre o centro de uma circunferência até a sua extremidade? Poxa, o nome disso aí é raio, cara. É por isso que o nome aí, ó, da distância do centro até o vértice é raio de curvatura.
Beleza, pessoal? Aqui, só um detalhe. Vou fazer uma pergunta para vocês. Gostaria de saber se vocês conseguem me responder essa pergunta. Acredito que conseguem, tá, pessoal? Olha só. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. 3, né? Beleza. Olha só. Vou voltar aqui no vídeo que estava, né, ó. Conseguem ver o vídeo aí, né, pessoal, que eu estava usando aquela hora, né? Só uma dúvida, sim, uma pequena dúvida para vocês aí. Respondam para mim no comentário, galera. Para ter esse efeito aí, gente, só respondendo a pergunta da Amanda aqui, peraí. Professor, então o foco é uma direção e não necessariamente um ponto diretamente no espelho. Amanda, duas coisas, Amanda. Primeiro, peraí, só um segundo. Primeiro, foco é uma coisa, distância focal é outra, beleza? Foco é o ponto que está lá. Distância focal é a distância do espelho até esse ponto, beleza? Então são duas coisas, duas informações. Legal? Agora vamos lá na minha pergunta, pessoal. Olha só, aqui no meu vídeo, que eu coloquei aquela hora, você vê aí a madeira pegando fogo, certo? A madeira está pegando fogo aí. E como nós respondemos aí na questão, nessa questão do meu tablet aqui, pessoal, você lembra aí, você viu que os raios eles são concentrados. Isso aí não tem a menor dúvida. Só que a minha pergunta é: esse menino aí desse vídeo, ele precisou colocar a madeira aonde em relação a esse espelho? Colocava no centro de curvatura? Na frente aonde? Exatamente aonde? Qual que é o local onde os raios são concentrados? Exatamente isso, molecada, no foco. Exatamente isso. Então ele tem que colocar no foco, né? Na questão aí das Olimpíadas, a pessoa tem que colocar também no foco do espelho, beleza? E aí é o seguinte, pera aí, deixa eu só mudar aqui uma coisa. Estou usando um programa aqui, pessoal, um programinha para me organizar aqui nas telas que eu uso, né? Hora vai para o YouTube, hora vai para o slide, hora vai para o tablet. Então ainda estou pegando o jeito desse programa. Vamos lá. Bom, beleza então aqui, né, galera? Voltamos aqui para o slide, né? Show! Olha só. A ideia, galera, voltando a falar aqui sobre os elementos do espelho, é que anote isso aí, lembre-se sempre disso, tá, gente? A distância focal, ela é a metade do caminho do raio de curvatura. Ou seja, o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Basicamente isso aí. Me fala um número aí, alguém, por favor. Um número qualquer. 5. Vamos lá. Testes para vocês, então. Se a distância focal de um espelho côncavo for 5 centímetros, qual que é o raio de curvatura? 10. Loic, fala um número aí. 3. Se o raio de curvatura de um espelho convexo for 3 metros, quantos metros é a distância focal desse espelho? Beleza, isso aí. Não, Amanda. A distância focal é a metade do raio de curvatura. Se o raio de curvatura é 3, então a distância focal é 1,5. Tudo bem, pessoal? Legal? Gente, então essa aqui foi uma primeira aula para a gente conhecer aqui os espelhos esféricos, tá? Fizemos aí um exemplinho rápido, simples, bem simples da nossa apostila, inclusive, tá? E a partir da nossa próxima aula, galera, nós vamos ficar aí até o dia do